Shalom, meus amados. Meu nome é Carlos, eu sou o pastor Carlos e eu sou responsável pelo Ministério de Arrependimento e Santidade no estado do Tocantins, com sede aqui em Arraias, no sudeste do estado. E eu estou gravando este vídeo para falar para vocês, para a igreja, e para você que ainda não é igreja, do quanto nós estamos próximos do arrebatamento da igreja do Senhor. Na verdade, a qualquer momento ele pode acontecer. E eu vou trazer para vocês algumas palavras de que o nosso Deus deixou para nós e que traz referências que mostram, que comprovam, reveladas pelo Espírito Santo, que nós estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Que nós estamos, de fato, vivendo um momento crucial da vida da igreja. Meus amados, no livro de Mateus, no capítulo 25, o Senhor nos traz uma reflexão sobre as virgens sábias e as virgens tolas. Quem são as virgens sábias e quem são as virgens tolas? Nós estamos vivendo agora, neste exato momento, aonde está acontecendo uma separação, aonde o Senhor está dividindo as virgens sábias das virgens tolas. A igreja adormeceu e a igreja agora começa a despertar-se. Contudo, muitos que estão se despertando agora não se prepararam para este momento. Não se prepararam para esta hora. Ou seja, as virgens tolas também se despertaram, mas não tinha óleo suficiente para manter as suas candeias acesas. E o noivo, ele só enxergará aquelas que estiverem com alguma candeia acesa. Ou seja, aqueles que estiverem na luz. Aqueles que estiverem em trevas não serão levados. O noivo os deixará. Nós estamos nessa hora. Mas essa não é a palavra principal. Esse não é o principal objetivo de eu estar aqui agora. De eu falar com você. Se você, meu amado, minha amada, que vai ver este vídeo, preste bastante atenção. Você que vai ver este vídeo, se você ainda não aceitou Cristo como seu único Salvador, como seu suficiente Salvador, se você ainda está buscando encontrar Deus em outras coisas, eu quero te dizer agora, nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, você está atrasado. Você está atrasado. Porque a igreja de Cristo, ela já está sendo preparada. A igreja que será arrebatada, ela já está sendo preparada para estar pronta diante do Senhor. No livro de Apocalipse 19, a palavra do Senhor diz que o Senhor chegou quando a noiva estava pronta. A noiva já se aprontou. E aí o Senhor vem buscá-la. Então a noiva já está agora se preparando. E a noiva já está, meus amados, em um momento
bem avançado. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, você já está atrasado em relação a essa preparação para a vinda do Messias. Corra, meu amado. Corra. Busque no Senhor as respostas que você necessita. E para você que aceitou Jesus Cristo, para você que conhece a palavra de Deus, meu amado irmão bancário, que acha que a tua congregação o salvará, que acha que a tua religião o salvará, essa palavra também é para você. Você precisa se perguntar agora se você faz parte das virgens sábias ou se você faz parte das virgens tolas. Em que posição você está? Se Cristo voltar agora, você vai? Se Cristo demorar, você tem óleo suficiente para esperar o noivo? Como é que você está agora? Qual é a sua situação? Agora não é o momento de fazer festa. Igreja do Brasil, agora não é momento de fazer eventos. Agora é o momento, meus amados, de você saber em que situação que você está. A sua congregação não vai levar você para o céu. Errais por não conhecer as Escrituras, assim diz a palavra. Enfim, mas o que eu me traz aqui hoje é algo mais profundo, é algo mais sério, mais delicado, e que você precisa, inclusive, ouvir com os ouvidos espirituais o que eu vou dizer, o que eu vou trazer para vocês. A palavra do Senhor, meus queridos, ela fala sobre os fins dos tempos, sobre os sinais que antecedem os fins dos tempos. No livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus Cristo, falando com seus discípulos, ele cita inúmeros sinais que aconteceriam e que demonstrariam, que apresentariam para o povo de Deus, para os cristãos verdadeiros, adoradores em espírito e verdade, que conhecem a palavra do Senhor. Esses sinais iriam mostrar para estes cristãos como estava a linha profética de Deus. Em que ponto você estava? Então Mateus diz: haverão guerras e rumores de guerras, tremores em toda parte, nação contra nação, reino contra reino, pestes, fome, miséria. Mas o que é interessante é que na mesma reflexão, o Senhor diz: não se preocupem quando isso estiver acontecendo, porque isto é mister que aconteça. O que o Senhor está dizendo? Isso é necessário que aconteça. Por quê? Porque já está escrito no livro dos profetas, na Bíblia Sagrada, que isso iria acontecer. Que é necessário que isso aconteça para que Cristo volte. As Escrituras, elas têm que se cumprir. Lembre-se de quando João Batista foi batizar Jesus Cristo e ele disse: eu tenho que ser batizado por você e tu que vem a mim? E Cristo diz a ele: é necessário que tu me batizes para que as Escrituras se cumpram. Então, meus amados, não tem nada que está acontecendo que é coincidência. Tudo está escrito, tudo está determinado. E o que o Senhor nos diz em Mateus é que também era necessário que aquelas coisas acontecessem. Assim como foi necessário que Cristo viesse, fosse crucificado, para que nós tivéssemos a oportunidade de termos o nosso pecado perdoado. Mas o Senhor fala, então,
que para nós não nos preocuparmos, que aquilo ali era apenas os princípios das dores. Ou seja, as dores ainda iriam se aumentar. As dores ainda iriam ficar piores. E nós podemos ver hoje que elas estão bastante intensas. Que elas estão acontecendo com muita frequência. Com mais frequência do que antes. Mas o interessante, meus amados, é que o Senhor relata algo que a igreja até então não tinha acordado para isso. O Senhor fala que ainda não seria o fim, que nós não devêssemos nos preocupar, mas ele também fala que haveria o fim, que o fim chegaria. E ele dá um sinal, para nós reconhecermos que o fim chegou. Que o fim não é mais no futuro. Que o fim não é mais uma situação hipotética, mas que o fim chegou. E que sinal é esse? Meus amados, no mesmo livro, no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, Jesus Cristo disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim." O que o Senhor está nos dizendo aqui? Povo precioso, amados do meu Senhor Jesus. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que quando isso acontecesse, nós estaremos vivendo o fim. Nós estaríamos no tempo do fim. O fim já estaria chegado. Já estávamos no tempo do fim quando isso estivesse acontecendo. Nós não estaríamos mais no princípio das dores. Agora o Senhor já está dizendo outra coisa. Agora ele já está dizendo que nós devemos nos preocupar. Anteriormente não era necessário, porque tudo aquilo tinha que acontecer e nós tínhamos que reconhecer que o fim ia chegar. Mas agora, no versículo 14 do capítulo 24, ele diz: agora é preciso que vocês se preocupem, porque há um sinal mais importante que diz que o fim chegou, que vocês estão no fim. E que sinal é esse? Quando este evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, fosse pregada a todas as nações em testemunho. Em testemunho. A palavra em testemunho nos diz muita coisa. Aqui é diferente de quando Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho, ide, anunciai o evangelho. É totalmente diferente quando o Senhor disse isso, de agora. Por quê? Porque a palavra em testemunho tem uma simbologia diferente de apenas você pregar o evangelho. Eu estou pregando o evangelho. Eu estou agora, neste momento em que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou cumprindo o ID do meu Senhor, do meu Deus, de Jesus Cristo. Mas o que será pregar o evangelho em testemunho? Bom, vamos analisar então do ponto de vista do nosso maior exemplo, de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para a terra e Jesus Cristo não trouxe nenhuma lei escrita. Jesus Cristo não trouxe nenhuma lei escrita. Jesus Cristo não pregou a palavra na terra. Jesus Cristo não fundou o teu ministério com base em uma lei escrita que ele trouxera com ele. Não. O ministério de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo,
O seu ministério foi fundado com base no testemunho. A pregação de Jesus Cristo, ela foi feita com base em testemunho. Quando Jesus Cristo fazia os seus milagres, Jesus Cristo não pregava o milagre, ele realizava o milagre. Compreendem? Quando Jesus Cristo falava do poder que lhe fora concedido, ele dizia: eu estou aqui amando de alguém. Eu estou aqui amando do meu Pai. Eu vim para cumprir aquilo que o meu Pai me ordenou. Cristo deu testemunha de Deus. Cristo testemunhou na terra do poder de Deus. Assim como nós hoje não temos que dar testemunho de nós, mas nós temos que dar testemunho de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou a palavra em testemunho, porque Jesus Cristo viveu a pregação da palavra. Jesus Cristo sentiu a pregação da palavra. Jesus Cristo sofreu na carne os efeitos da pregação da palavra, literalmente. Jesus Cristo não imaginou como era, ele viveu aquilo. Aleluia. Moisés, quando foi escolhido para guiar o povo no deserto, Moisés viveu coisas que jamais ele poderia descrever. Jamais. Moisés viveu testemunho. Testemunhar é você falar de algo que você viveu. É você falar de algo que você presenciou, que você viu, que você sentiu. Amém? Aonde eu quero chegar com isso? Aonde o Espírito Santo quer chegar com isso? Ao falar com você, meu amado, minha amada. Eu quero afirmar para vocês, com base na palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo de Deus, que o fim chegou. Que nós não estamos mais vivendo no princípio das dores. Que a palavra escrita em Mateus 24, 14, já está se cumprindo. Já está se cumprindo nos nossos dias. O Senhor, com toda a tua misericórdia para com nós, porque nós somos imerecedores de qualquer favor do Senhor, nós estamos vivendo a dispensação da graça, e nós não somos merecedores dessa dispensação, mas o Senhor, com a sua misericórdia, levantou um homem, levantou um cidadão comum de um dos lugares mais pobres desse planeta, de um dos povos menos privilegiados desse planeta, de uma raça discriminada pela humanidade. O Senhor levantou um homem para cumprir esta palavra. Para cumprir o anúncio do Evangelho em testemunho a todas as nações. E por que o Senhor levantou esse homem? E para que o Senhor levantou esse homem? A resposta está no livro de Malaquias, no capítulo 3. Todo o capítulo 3 vai falar da vinda desse anunciador. Mas eu vou ler só o versículo 1 que diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim.
Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Muitos amados irmãos confundem esta palavra com o anúncio que João Batista fazia. Nós precisamos entender que João Batista anunciava as boas novas. A vinda do Salvador. A vinda daquele que morreria, que seria sacrificado e morreria para salvar os nossos, em função dos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse era João Batista. Foi para isso que João Batista foi levantado. Para pregar a vinda do Salvador. O Salvador já veio, meus amados. O Cordeiro já veio. Quem voltará agora será o leão da tribo de Judá. Quem voltará agora não será mais o Salvador. Será agora o juiz. O que Malaquias está dizendo aqui é que alguém iria preparar o caminho para o juiz. Alguém prepararia a igreja para o juiz. Alguém seria levantado para restaurar a igreja de Cristo. Porque Cristo vai voltar. Porque Cristo vai voltar. E a noiva tem que estar pronta. Alguém teria que ser levantado para preparar esta noiva. Malaquias está dizendo. E esse alguém tem nome e tem endereço. Dr. David Warr. Um cidadão do Quênia. Um cientista que tinha tudo no mundo para ter o seu nome reconhecido nos maiores anais da ciência e que hoje vive exclusivamente de pregar o evangelho da cruz e do sangue de Jesus Cristo. Este homem cumpre a palavra de Malaquias. Este homem cumpre a palavra de Mateus 14. Pastor, do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que o profeta da chuva, como é conhecido no Brasil, é o homem que foi levantado para restaurar a igreja de Cristo. Eu estou falando que o profeta da chuva, o doutor David Warr, e eu chamo de doutor não é porque ele é importante, não é porque ele é maior do que ninguém, mas é porque ele tem doutorado e ele merece ser chamado de doutor. Não os doutores de cortesia que conhecemos. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas é bom que todos saibam. É o homem que foi levantado para cumprir a palavra de Mateus 14. Como é que o senhor sabe disso? Porque esse homem, ele não está apenas pregando o evangelho. Ele não está apenas cumprindo o id que eu estou cumprindo agora, diante de vocês. Uma ordem do Senhor. Ide, anunciai o evangelho. Pregai o evangelho. Ele não está fazendo apenas isso. Ele está falando daquilo que ele viveu. Daquilo que o Senhor colocou para ele viver. Vou dar um exemplo para vocês. Este homem já viu todos os sinais da volta de Cristo. Este homem foi levado ao trono de Deus, pelo próprio Deus, e ali foi lhe mostrado o arrebatamento da igreja. E ali foi lhe mostrado a percentagem da igreja que irá subir.
Mas ele apenas não viu. Aliás, ele não viu apenas. Deus apenas não mostrou para ele o que estava acontecendo ali. Todas as visões que ele teve. Deus não apenas mostrou para ele. Deus fez ele sentir cada uma delas. Deus fez ele viver cada uma delas. Quando Deus deu a visão para ele do arrebatamento da igreja, ele era a igreja que não ia subir. Ele era a igreja que não foi arrebatada. E ele sentiu a dor, a angústia. Ele sentiu de todos aqueles que não serão arrebatados. Em sua visão, meus amados, ele rolava no chão de dor. Ele rangia os seus dentes, assim como a palavra fala. O Senhor fez ele passar por isso. Mas por que ele é o escolhido? Eu não sei, meu amado. Você também não sabe. Por que você está sendo escolhido para ver este vídeo? Pergunte-se. Nem todo mundo vai ver esse vídeo. 26 minutos. Nem todo mundo vai chegar até aqui. Principalmente quando vir a legenda que está falando do Senhor. Então, meus amados, para não me estender muito, este homem, ele viveu todo o arrebatamento da igreja, todo o aproximar do arrebatamento até depois do arrebatamento. Ele viveu. Cristo mostrou para ele e fez ele sentir. Quando Cristo dá uma visão para este homem, Cristo coloca ele no meio daquela visão. No meio daquela visão. Vou dar um exemplo para vocês, Igreja do Brasil. Quando Deus deu para ele a profecia do terremoto, que está para vir para o Brasil, Deus colocou ele no meio do terremoto. E ele viu aquele terremoto. Ele sentiu aquele terremoto. Quando Deus trouxe ele ao Brasil, que Deus deu para ele a profecia, que já se cumpriu, que se referia ao Zika vírus, a dengue, a chikungunya, ele foi picado pelos insetos durante a visão dele. Ele viveu aquilo. Ele não só viu, ele viveu aquilo. Então, meus amados, ele está falando de algo que ele viveu. Ele está pregando algo que ele sentiu. Ele não está pregando palavras ao vento. Ele não está esperando a revelação do Espírito Santo através da palavra, assim como eu esperei e estou pregando agora para poder pregar. Ele está pregando o que ele sentiu, o que ele viveu na pele dele. Ele tem vivido há muito tempo. O Senhor, todas as vezes que o Senhor mostra para ele, na grande maioria, o Senhor coloca ele no meio daquela tragédia, no meio daquela visão. E ele já viu as alianças, meus amados. A aliança do noivo e a aliança da noiva. E elas estão prontas. Elas estão só aguardando a noiva se aprontar. E a noiva está se aprontando. Saibam vocês que a noiva está se aprontando. Por isso que eu disse no início, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, você já está atrasado, porque a noiva já está bem adiantada nesse processo. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Quem me vê falando assim acha que eu tenho uma vida de evangelismo. Eu não tenho, meus amados. Eu tenho 6 meses que eu conheço a palavra do Senhor. Mas isso não é mérito meu. Isso é misericórdia. Isso é Deus me usando. Pela misericórdia dele. Meus amados, para terminar o vídeo,
para finalizar com essa questão e para que vocês de fato entendam, de uma vez por todas, que não há mais nada para acontecer. Que o tempo acabou. Eu vou dar para vocês um outro sinal. Outros sinais, aliás. Por quê? Cristo falou dos princípios das dores. Cristo falou do tempo do fim, quando alguém anunciaria o evangelho em testemunho. O profeta da chuva está anunciando o evangelho a todas as nações em testemunho, sem cobrar nada. Não aceita dinheiro em seu ministério. Não aceita barganhar com as coisas de Deus. Não promete nada, porque a promessa do Senhor é a salvação. É isso que ele está pregando, é isso que ele está fazendo. Então ele está pregando em testemunho a todas as nações. E o ciclo das nações já está terminando. E ele já esteve no Brasil por 2 vezes. Enfim. Mas existe um outro sinal que está se repetindo agora. Através da vida deste homem. Através do ministério deste homem. Que o próprio Deus está fazendo. Não é ele. Ele é um homem comum. Não confundam as coisas. Ninguém aqui está idolatrando o homem. Ele é um homem comum. Do ponto de vista do homem. Mas não é comum igual a mim. Porque debaixo do Senhor ele é poderoso. O Senhor deu poder para ele. Ele é um profeta. Um profeta do Senhor. Então ele difere de nós nesse sentido. No livro de Mateus capítulo 11, no versículo 3, 4 e 5, o Senhor diz o seguinte. No versículo 2, e João, esse é João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João, o Batista, as coisas que ouvis e vedes. Os sinais. Quais são os sinais? Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quando Cristo pediu aos discípulos de João que voltasse para a cadeia, que voltasse para o cálice, para o cárcere, e dissesse a João, e falasse para João do que eles tinham visto e do que eles tinham ouvido, Jesus Cristo está querendo nos passar uma informação. Jesus Cristo poderia muito bem ter mandado dizer a ele que ele era o Cristo. Não, pode falar para João Batista que de fato eu sou o Filho de Deus. Eu estou aqui. Mas Jesus Cristo, ele não mandou falar isso. Ele falou, observem o que vocês vão ver aqui. Observem o que vocês vão ouvir aqui. E aí vocês vão e falem para ele do que vocês viram e do que vocês ouviram. Ou seja, Cristo está falando que João deve reconhecer Cristo, que João deve imaginar se Cristo é ou não o Filho de Deus, se Jesus, Yeshua, se ele é de fato o Filho de Deus, através dos sinais, através dos milagres. João Batista tinha que analisar, comprovar essa situação.
E eu quero dizer para vocês, para quem ainda não sabe, e eu quero deixar escrito na descrição, eu quero encaminhar vocês para os vídeos que comprovam o que eu estou dizendo para vocês, o que o Espírito Santo diz a vocês, que a mesma coisa que aconteceu em Mateus está acontecendo agora. Os mesmos sinais, os mesmos milagres assombrosos que aconteceram em Mateus 11 estão acontecendo agora, no nosso tempo, para esta geração vir. Porque se você não sabe, você faz parte da geração que vai ver o arrebatamento. Nós fazemos parte dessa geração. Ele acontecerá nessa geração, na geração que Cristo Jesus veio. Não na geração da idade. Mas esses sinais estão se repetindo. Nós tivemos há poucos dias, cerca de um mês, o maior avivamento da terra, na cidade de Nakuru, no Quênia. Lembra quando eu falei para vocês que este homem saiu dos lugares que ninguém imaginaria? Meus amados, quando Cristo veio, os fariseus, os donos da lei, a igreja da época, estava esperando um guerreiro montado em um cavalo branco, um guerreiro loiro dos olhos azuis, do nariz afinado, da anca larga, dos braços grossos, forte, carregando a tua espada, com uma coroa na cabeça, montado em um cavalo branco e gritando: eu sou o Salvador. Esse era o rei que a igreja esperava naquela época. Mas ele veio para a decepção da igreja, para a decepção de muitos. Entrou em Jerusalém, o centro da terra, a menina dos olhos de Deus, montada em um jumento. O Filho de Deus, montado em um jumento. E quando um dos discípulos de Cristo, salvo engano, me perdoe se eu estiver enganado, Natanael, foi convidado a participar, ele disse: mas quem é esse homem? De onde que ele veio? Não, Jesus de Nazaré. Ele disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus amados, quando alguém interpreta Malaquias 3:1, quando alguém interpreta Mateus 24:14, imagina ou imaginou lá no passado que o anjo que viria preparar a igreja, que o anjo que viria preparar o caminho para que Cristo voltasse no arrebatamento, que esse homem santo viria da Europa, viria dos grandes países mais ricos e mais poderosos deste mundo. Seria um biotipo mediático, um homem branco, alto, cabelos claros, perfeito aos olhos dos homens. E aí nós recebemos um negro, sem estatura, sem beleza física, dadas as suas proporções, estou fazendo uma comparação, e que veio de onde? Da África, das aldeias da África. E muitos hoje repetem aquilo que falaram de Jesus Cristo. E pode surgir algo de bom da África, e pode surgir algo de bom do Quênia. Se tem um profeta no Quênia, por que aquele lugar é daquele jeito? Porque o nosso Deus não é o Deus desta terra. Porque o que Deus tem para nós não é aqui, é no reino dele. Enfim, meus amados, foi preciso fazer essa pausa. Mas os sinais estão sendo cumpridos. Os sinais que Mateus descreve
estão sendo feitos agora em nosso tempo. E aconteceu agora, no Quênia, há cerca de um mês, o maior avivamento da terra. A nuvem da glória de Deus, que desceu sobre um monte, que se encontrou com Moisés, que desceu sobre a tenda de Moisés, que falava com Moisés, aonde Deus descia e naquela nuvem e falava com Moisés, desceu agora no Quênia. A mesma nuvem. E junto com essa nuvem, o maior avivamento da terra. Milagres estrondosos, assombrosos. Pessoas que nunca caminharam. Pessoas que nunca viram. Pessoas que nunca ouviram. Pessoas com AIDS. Pessoas com câncer. Pessoas desenganadas receberam a cura naquele lugar. E não foi o profeta quem curou ninguém. Foi o próprio Deus quem curou. Mas o profeta já sabia dessas curas. Porque anterior a isso, ele já tinha gravado um áudio na rádio. Na rádio, Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. É o nome da rádio. Ele já tinha gravado dizendo o que ia acontecer. Ele já tinha previsto, ele já tinha visto, o Senhor já tinha dado ele a visão do que ia acontecer lá. Na verdade, o Senhor já tinha colocado ele lá dentro daquela visão. E a visão foi tão impressionante que ele chegou a pensar que o arrebatamento da igreja aconteceria naquele momento. Mas não aconteceu. Sorte nossa, né? Sorte de muitos que vão ver esse vídeo. Enfim, meus amados. Esses sinais que estão acontecendo agora, através deste ministério, eles querem nos dizer a mesma coisa que disseram em Mateus, que disseram para aquela época. Prestem atenção nos sinais. É através deles que vocês serão despertos e que vocês vão se perguntar se de fato o anúncio que esse profeta está trazendo, se de fato a mensagem que esse profeta está trazendo é verdadeira. É através dos sinais que vocês, que eu tenho que analisar, que eu tenho que tomar a minha decisão. Acreditar ou não na mensagem do profeta. Na mensagem. Da mesma forma que João Batista foi imbuído a se questionar. Não, mas esses milagres de fato são milagres da parte de Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos os Joãos Batistas de hoje. E nós temos que nos perguntar se esses sinais, se esses milagres e outros sinais, se de fato são uma manifestação de Deus através do ministério deste profeta. Através do ministério deste profeta. Eu tenho convicção, eu não tenho dúvida de que, de fato, esses são os sinais finais, os últimos sinais, e que a qualquer momento nós seremos arrebatados. Eu não tenho dúvida, mas talvez você tenha. Então é por isso que esse vídeo está longo. Mas vale a pena assistir. Mas você se pergunta, e você me pergunta, mas e os milagres que eu vejo por aqui? E os milagres que eu vejo na televisão? E os milagres que eu vejo em certos ministérios que estão mais para sinagogas do que para ministérios? Esses milagres também são sinais da volta de Cristo? Nem todos. A grande maioria, não digo todos, a grande maioria não são sinais da vinda de Cristo. Porque a grande maioria deles não são feitos pelo Deus de Israel. Vocês ouviram bem. A grande maioria deles não são feitos pelo Deus de Israel.
Com base em que o pastor fala isso? Com base no que é pedido para que aconteça esses milagres. Ontem, eu fui evangelizar uma senhora de idade, uma pessoa que tem um caráter, uma pessoa que tem uma criação, uma pessoa que tem uma vida, tem uma dignidade, que não ia inventar uma história. E ela me disse: meu filho, eu faço parte de tal igreja. E por misericórdia de Deus, essa tal igreja chegou na hora. Um representante dessa tal igreja chegou na hora. Chegou e saiu e foi embora. Mas ela revelou, e eu creio que o Espírito revelou através dela, que esta igreja prega a seguinte mensagem: olha, tem ministério por aí que fala que não cobra nada. Tem ministério por aí que diz que não cobra nada, que não pode cobrar nada. Mas nesses ministérios não há milagre. Nós cobramos, mas aqui tem milagre. Esta é a mensagem que a igreja que ela está participando está pregando. Ou seja, meus amados, lá neste ministério, você precisa pagar para receber o milagre. E ela revelou a quantidade, no mínimo R$50. Você precisa pagar para receber esses milagres. Por acaso, Deus cobrou de você para sacrificar o filho dele? Por acaso, Jesus Cristo recebeu algum pagamento para ir para aquela cruz? Como é que você quer me convencer de que para me receber uma bênção do meu Senhor, o Deus que me criou, o Deus que não tem prazer na morte do pecador, o Deus que quer me salvar, tanto quer que o filho dele morreu crucificado. Como é que você quer me convencer de que eu preciso pagar para ter algo desse Deus? Existe um outro Deus, que é o Deus deste século, que chama-se Mamon. Esse é o Deus do dinheiro. É esse Deus que está fazendo milagre nessa igreja aí que você está. E você de repente até recebeu o milagre através do teu dinheiro. Agora eu tenho uma coisa para revelar para você que talvez você não saiba. Se você morrer amanhã, você vai para o inferno. Porque o que você precisava de Jesus Cristo, você já recebeu. Porque você não precisava do poder do Senhor. Você precisava apenas do dinheiro. Porque você precisava apenas do milagre. A salvação para você não tinha importância. Então, meu amado, minha amada, você agora já tem o que você queria. Se Cristo voltar, você não vai. Esses não são sinais da vinda de Cristo. Na verdade, também são. Também são. Mas esses não são os sinais de Mateus. Mas esses são os sinais da apostasia que está na igreja. Também na Bíblia são sinais da vinda de Cristo também. Mas não são sinais que estão em Mateus. Jesus Cristo não cobrou por nenhum milagre que ele fez. E essa é a diferença do ministério desse profeta. Essa é a grande diferença da mensagem desse profeta. Não há cobrança para que o milagre aconteça. Não há cobrança para que a bênção aconteça. Não há cobrança para que a pregação aconteça. Se você quer trazer esse profeta e o Senhor liberá-lo, porque ele só faz aquilo que Deus manda, ele não vai te cobrar nada. Se você não tiver nem dinheiro para pagar o hotel,
ele dorme no aeroporto, se for o caso. Óbvio que se Deus mandar ele para cá, Deus vai levantar alguém para pagar o hotel, para dar comida, porque o ministério dele é de Deus, é Deus quem manda. Na verdade, o ministério não é dele, o ministério é de Deus. A obra é de Deus, é Deus que comanda tudo, é Deus que provém tudo. Não há cobrança. Não há cobrança. Não há barganha com as coisas de Deus. Não se interrompe o culto no meio para que você se sinta constrangido a ofertar. Não se dá prêmios a você porque você é um dizimista fiel, constrangendo o irmão do seu lado, que talvez não tenha condição de dizimar naquele momento. Eu estou falando aqui do poder de Deus. Eu estou falando aqui do ministério que está restaurando a igreja, que está trazendo de volta a igreja para Jesus Cristo, que está tomando da mão de Mamon, está tomando o poder que vocês deram ao dinheiro e está trazendo de volta para Cristo. Meu amado, minha amada, você é precioso, você é preciosa para o Senhor. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Ele me trouxe. Se eu tivesse que te falar tudo que queima aqui dentro de mim ainda, que tudo que o Espírito agora me provém para falar, me traz para falar, meu amado, eu dobraria o tempo deste vídeo. E como eu sei que se fosse uma pornografia, todo mundo, ou a grande maioria, viria até o fim, assistiria até o fim, eu não vou me alongar mais. Eu quero encerrar afirmando: eu não estou aqui trazendo uma suposição. Eu estou afirmando o ministério de arrependimento e santidade, conduzido pelo profeta da chuva, pelo profeta David Ward, é o ministério que está restaurando a igreja para a volta de Cristo. Então você tem que sair da onde você está e fazer parte deste ministério? Não. A pregação não é a placa do ministério, é a mensagem do ministério. O que o Senhor está querendo agora dizer para você é que o ministério não é importante, mas a mensagem dele é. Que você pode até ir para lá, mas você não ser salvo se você não prestar atenção na mensagem do ministério. E que você também não precisa ir para lá, mas que você precisa prestar atenção na mensagem que o ministério está passando. E a mensagem é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem de João Batista. Esta era a mensagem de Jesus Cristo. Arrependimento. Esta é a mensagem. É a nossa mensagem. Depois do arrependimento, siga o seu caminho em santidade. Aprenda a ficar sozinho, mesmo estando dentro da igreja. Sozinho com Deus. Aprenda a se separar do pecado que está dentro da igreja. Dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos espíritos, dos espíritos enganadores, que não são o Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus. Aprenda a separar-se destas coisas. Fale com Deus, unicamente com Deus. Peça a Ele orientação. Neste momento em que estamos vivendo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Essa foi uma promessa dele, está sendo cumprida agora. Então, se você buscar, você vai encontrar. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Se você ficou até agora
Se você ouviu essa mensagem até o fim, saiba que você é um dos convidados para a ceia do Senhor, para as bodas do Cordeiro. Você é um dos chamados. Atente-se para isso, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu peço a você que busque respostas em Deus, que busque respostas na palavra do Senhor. Não precisa dar crédito no que eu estou dizendo. Mas busque o Espírito Santo e pergunte para Ele. Peça a Ele que confirme para você se o que eu falei para você aqui, se tem algum fundamento espiritual da parte de Deus. E você receberá. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade que você me deu de levar essa palavra até você. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você grandemente, poderosamente neste momento. Você que está assistindo até agora. Que o Espírito Santo de Deus interfira na sua vida agora. Que você possa sentir o poder de Deus agindo nela. Se você é cristão, se você não é, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, eu faço um apelo a você. Vá agora. Vá a uma igreja que prega a palavra de Deus. Não vá para os ministérios, para as igrejas da prosperidade. Vá para uma igreja que prega a palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e aceite Jesus Cristo como teu único Salvador. Esse é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe a todos. Que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Shalom Adonai.